Olá, meus queridos, sejam muito bem-vindos à nossa primeira aula de 2024 aqui do canal. Eu espero que vocês estejam todos bem. Aproveito para desejar um maravilhoso 2024 para vocês. Hoje eu trouxe uma proposta diferente aqui para o canal, um desenho mais moderno, um bordado mais contemporâneo. Eu particularmente gosto bastante, né, desse tipo de bordado. Eu me inspirei no meu próprio bullet journal, que eu vi que eu tenho muitas ideias bacanas para trazer para vocês. E eu gostaria muito de ouvir a sua opinião. Deixa aqui nos comentários se você gosta desse tipo de proposta. Assim eu trago mais aqui para vocês. E aproveito também para te convidar a conhecer o meu clube de assinaturas, que foi lançado o ano passado. Nós já estamos no 4º mês e todo mês eu quero evoluir, né, trazer pontos novos, técnicas novas. Assim, quem está comigo, conforme o tempo vai passando, vai aprimorando cada vez mais o bordado e a aquarela em tecido. Não que você não possa começar em qualquer mês, você vai entender, vai pegar a dinâmica. Mas quanto mais cedo você se junta a nós, mais nós vamos crescendo juntos. Então, eu acho que vale muito a pena você dar uma olhadinha lá. Por um valor bem baixinho, você adquire um conteúdo bem vasto. Então, vamos para a aula agora. Namastê! Vou começar então falando aqui do risco. Você vai ver que tem duas folhas, uma com essa aquarela, que foi a que eu fiz, a que eu pintei, outra só com as flores, porque eu pensei que a aquarela poderia te prejudicar na hora de passar o risco para o tecido. Outra informação importante, esses retângulos aqui, não risque com lápis, risque apenas com caneta térmica, porque ele não vai ser bordado, é só uma referência de onde nós vamos pintar. Eu gosto muito de transferir o risco para o tecido com a caixa de luz. Se você não tiver, você pode colocar o celular e uma travessa, né? Com a luz do celular você consegue enxergar para transferir com a caneta. Então, lembre-se, não risque com lápis. Vamos precisar de um godê ou um pratinho para misturar as tintas, um papel toalha, um paninho. Eu usei esse pincel da Ceramic número 6, mas você pode usar da sua preferência. E usei a aquarela Winsor & Newton de 12 cores, mas pode usar a que você preferir. Só faça testes para ver se ela fixa bem no seu tecido, tá? Um copo com água. E eu usei um tecido medindo 25 por 25, usei o algodão cru sem goma de fábrica, mas você pode usar um tecido da sua preferência. Só faça testes antes para ver se a aquarela está fixando, porque eu quero usar esse bordado numa peça que vai ser lavada, então ela vai ter que ser bem fixada. Então, se a sua mesa for de madeira como a minha, protege aqui com uma placa, um plástico, para não estragar a madeira. E nós vamos começar por esse primeiro aqui, que é um verde bem clarinho. Então, eu vou misturar esse verde. E um pouquinho do azul, que eu quero atingir um tonzinho aqui de cinza. Isso você vai ter que fazer testes, tá? No seu tecido, na marca da aquarela que você está usando. Então, aqui é uma referência apenas. Eu vou tirar o excesso no tecido. E agora, o que eu faço para deixar essa tinta bem clarinha? Eu ponho água em outro lugar e vou acrescentando a misturinha que eu fiz, porque eu quero que fique bem suave. Aquarela, a gente clareia com água, tá? Não com branco. E aqui, ela vai espalhar, tá? É impossível aqui ela vai expandir. Então, a gente tenta controlar, não indo muito até as bordas. Começa do meio e deixa que a própria água já vai chegando nas extremidades. Como essa é uma técnica bem diferente, né, que eu estou te ensinando, não tem problema ela expandir além do risco. Então, eu achei que é um ótimo treino para, se você ainda não estiver familiarizada em aquarela com tecido, vai ser ótimo. Veja que ali já está expandindo, mas tudo bem. Nesse caso aqui não tem problema.
problema é quando a gente está com um desenho, né, que não pode sair de uma blusinha, aí a gente usa outros métodos. Aqui eu coloquei um pouquinho de marrom naquela mesma misturinha que tinha sobrado. Vou um pouquinho da terra de siena queimada e da sombra queimada. Deixei bem clarinho e vou começar a fazer esse segundo retângulo. Mesma coisa, pode deixar que a própria tinta já vai chegando nas extremidades. Cuidado se você passou esse risco com carbono, tá? Porque talvez com a água ele borre. Por isso eu falo, sempre faça testes com o mesmo tecido que você estiver usando, né? Um rascunhozinho, para você ver qual é o comportamento da tinta. Então, eu coloquei um pouquinho de alizarim ali naquela mesma mistura. Tô deixando bem aguadinha e vou fazer esse terceiro retângulo. Olha, veja como já expandiu aqui, tá vendo? Mas tudo bem. A gente vai tentar controlar um pouquinho aqui, mas não tem problema o quanto ele vai vazar. Porém, procure deixar dentro ali do retângulo para que você vá treinando esse controle da aquarela. Aqui eu já vou parar porque a própria aquarela já vai expandir. Vou agora fazer um tonzinho mais alaranjado. De novo, veja, eu coloco a água e vou pegar um pouquinho da mistura. Aqui parece que tá ficando tudo muito escuro, mas quando seca, clareia bastante. Isso é uma coisa que você precisa observar também. Se você quer uma coisa mais escura, um trabalho mais escuro, lembre-se que ele vai clarear do momento que você está vendo. Mas também você pode vir com uma segunda demão depois. Mesmo que fique manchadinho, é bacana, tem aquelas manchas de aquarela que eu acho muito bacana. Vou deixar assim, que ela já vai se expandir. Vou passar para o próximo. Deixa eu só colocar um pouquinho aqui, antes de passar. E aqui eu vou deixar assim. Agora eu vou pegar um pouquinho do amarelo ocre, para fazermos o próximo. Tô diluindo bem o amarelo ocre. Vou começar do meio de novo. Com o pincel já meio seco, eu vou levando para as bordas, tá vendo? Mas, como eu disse, aqui eu não fiz questão de muito compromisso, para que você perca o medo da aquarela mesmo. Vou pôr um pouquinho de alizarim nesse amarelo. Vamos fazer o próximo. Esse retângulo eu vou deixar um pouco mais aguado para você ver o quanto a gente pode perder o controle disso. Então, eu tô deixando bem úmido, tá vendo? Tô colocando bastante água e jogando a tinta. Deixando úmido sobre úmido. Quero que você veja a diferença de onde eu controlei mais e onde eu deixei mais livre. Então, aqui, veja, aqui ele vai expandir bem mais, porque eu já molhei antes. Mas não tem problema. Olha como já está expandindo, tá vendo? Eu fiz de propósito. Tá vendo? É a água mesmo que tá ali e a tinta está sendo conduzida ali pela água. Agora, esse daqui é um cinza bem clarinho. Então, a gente consegue o cinza. Deixa eu ajeitar aqui minhas coisas. Vou pegar o azul e vou pegar esse sombra queimada. É um marrom bem escuro. Só que agora eu vou deixar bem, para clarear, vou deixar bem aguadinho. Então, lembra como que eu falei? Eu pus bastante água aqui e vou pegando o pigmento e jogando nessa água. É mais fácil do que você tentar clarear lá onde você fez a mistura. Então, eu faço sempre assim, eu ponho água limpinha e vou acrescentando a cor que eu já fiz.
Aqui parece que tá escuro, mas quando secar, você vai ver que ficou bem clarinho. Veja que aqui tá bem mais controlado do que aquele laranja. Aquele laranja penúltimo ali que eu fiz ficou bem espalhado. Aqui eu vou fazer um tonzinho de lilás. Misturei o azul com o alizarim e consegui um lilás do jeito que eu queria. Começando do meio. Vou acelerar o vídeo porque para não ficar cansativo, né? E aqui eu quero uma corzinha parecida com aquela primeira, só que um pouco mais verde. Então eu vou acrescentar verde aqui nessa mistura de cinza. Acho que é o tom que eu quero. Vamos deixar bem aguadinho. Olha como espalhou aquele lá. Acho que eu exagerei na água ali. Veja como controlando ele fica bem melhor. Agora vamos esperar secar. Não seque com o secador nem ferro, tá? A não ser que seja frio, porque vai apagar o risco que a gente fez com a caneta térmica. Agora aqui nós vamos bordar tudo com apenas 4 pontos, que é o ponto haste, o ponto atrás, o nó francês e o ponto margarida. Eu vou mostrando em cada situação aqui. Todos vão ser feitos com a linha preta. Em 2 ocasiões a gente vai usar 2 fios, o resto tudo um fio só. E aí, conforme nós formos bordando, eu vou te mostrar onde eu usei 2 fios e onde eu usei um fiozinho só. Aqui, antes de começarmos, eu quero te mostrar 2 maneiras diferentes de fazer o ponto atrás, que é o ponto que foi mais usado aqui nesse projeto. Então, essa forma aqui é a forma clássica. A gente vai para frente e volta ali no último ponto. Vai para frente, volta no último ponto. É o ponto mais básico do bordado. É o primeiro ponto que a gente aprende, é esse ponto atrás. Ele é muito usado em contorno, até em preenchimentos. E assim eu fui até o fim. Agora, a segunda maneira é parecida. A gente começa da mesma forma, vai para frente, vai com a agulha para baixo, sobe e vai para trás. Agora aqui é que muda. Eu não vou lá para frente. Eu saio nesse último ponto que eu fiz aqui e vou para frente. Vou para frente de novo, volto. Quando eu volto, eu retorno no mesmo ponto, ali, aqui, na extremidade do último ponto. Vou para frente, volto no último. E agora na extremidade desse último. Parece confuso, mas veja como eu faço, você vai pegar rapidinho o jeito. Essa é uma maneira nova que eu estou fazendo o ponto atrás. Eu percebi que fica muito mais contínuo, eu estou gostando bastante, e agora eu vou sempre fazer dessa maneira. Então, essa é a diferença. Eu quero que você veja bem como é que fica. Teste aí na sua casa para você ver como fica diferente. Essa parte aqui é a que eu mais estou usando, é a que eu mais gosto. O avesso fica assim. Essa daqui foi a primeira que a gente fez e essa aqui foi a segunda, que é essa que eu estou usando. Ele fica um ponto mais contínuo, sem aquelas divisões do ponto atrás. E agora, vou começar aqui em cima, na nossa primeira florzinha, com um fiozinho só. Eu vou fazer o ponto atrás daquela maneira que eu acabei de te ensinar. Eu quero começar por essa parte aqui de cima, que ela é pequenininha, para você ver que não tem problema nenhum fazer bordados pequenininhos. Há uma certa... um certo medo das pessoas, né? Quando vem riscos pequenininhos, falam, eu não vou conseguir fazer. Tira isso da sua cabeça, porque dá sim para fazer muito fácil. E é muito gostoso. A hora que você começa a fazer esse pontinho atrás, com um fiozinho só,
ele flui tão rápido, ele é muito bom mesmo de fazer. Depois conta para mim nos comentários se eu não tenho razão. E assim eu fiz. Veja como esse método de fazer o ponto atrás fica uma linha muito mais contínua. Não fica aquela divisão que o ponto atrás costuma deixar. E aqui finalizamos esse círculo. Esse pequenininho é da mesma maneira. Vou fazer esse pequenininho também para você ver como não é difícil. O que você tem que fazer? Os pontos bem pequenininhos quando o desenho é pequeno, né? Para ele fazer direitinho aqui a curva. Opa, tem um pelinho aqui da própria linha. Tá vendo como os meus pontos são bem pequenininhos? Assim a curva fica bem bonitinha. Quando você faz, por exemplo, letras que tem aquelas curvas pequenininhas, esse ponto é muito bom. Agora nós vamos fazer essa partezinha aqui da rosa, do botãozinho, com 2 fios nós vamos fazer um nó francês. Eu seguro aqui com a minha mão, dou uma voltinha só na agulha e volto do ladinho, não no mesmo furo, do ladinho. E não abandona, deixa essa linha tensionada, segura até que o nozinho, que a linha vá toda lá para baixo. E tá feito o pontinho, bem delicado. Agora voltamos com um fio. Vamos fazer essa parte aqui com o ponto atrás. Eu vou fazer essa partezinha porque eu quero te mostrar a parte de cima ali, que a folha tá dobrada. Então, eu vou usar também de um truquezinho. Cheguei aqui onde nós temos que fazer. Então, eu vou sair aqui bem na base. E ao invés de fazer pontinho por pontinho, eu vou fazer um ponto margarida. Eu volto no mesmo lugar onde eu estou. Deixo esse arco de linha. Saio aqui em cima. Não puxa muito, deixa ele abertinho. E tá feito ali a dobrinha da folha. E aqui é só continuar do mesmo jeito, com o ponto atrás. O caulezinho, eu fiz com ponto haste, esse caule aqui, com um fio só também. Então, eu vou mostrar aqui para você como é o ponto haste, caso você não saiba. A gente vai um pouquinho para frente, volta no meio do ponto. Linha sempre na mesma direção, eu tô deixando pro lado direito. Deixa sempre pro lado direito, não mude essa direção. Volta no último ponto. Para pegar direto, você faz assim. Só não esquece de deixar a linha sempre na mesma direção. Gosto de frisar muito isso, porque às vezes a gente se distrai e muda a direção e fica um defeito no meio. E faz até ali em cima. Terminando aqui o ponto haste. Com exceção do nó francês, é tudo feito com um ponto, com um fiozinho só. O resto é tudo igual. Essas daqui também, ponto haste. Aqui, só vou te mostrar novamente, na folhinha, eu vou fazer um ponto margarida. Eu acelerei aqui o ponto haste, porque eu já acabei de te ensinar. E é o mesmo ponto margarida que fizemos ali na dobrinha da folha do primeiro bordado. Prende o pontinho. Deixa eu ajeitar aqui que eu puxei demais. Não puxa muito para a folhinha ficar aberta, tá? Volto no mesmo ponto. Deixa ela meio abertinha, que ela fica bem bonitinha, a carinha de folha mesmo. E assim faz as outras. Aqui, nós vamos... eu vou te ensinar como eu fiz. Eu fiz o ponto haste na parte de baixo e ponto haste aqui na parte de baixo da folha e ponto atrás na parte de cima, para ficar dar essa sutil diferença, porque o ponto haste ele deixa mais grosso, deixa a linha mais grossa e o ponto atrás mais fino, para dar a impressão que foi feito com aquela caneta brush, sabe, que eu uso nos meus desenhos. Então, aqui é um pontinho margarida para fazer o pistilo.
Começo com o pontinho margarida ali. Ah, lembrando, tudo um fio só. Então, pétala, parte de baixo da pétala, ponto haste, parte de cima, ponto atrás. Eu não sei se você está percebendo aqui pelo vídeo, mas dá uma diferença de textura do ponto haste que deixa a linha mais grossa e o ponto atrás mais fina. E os pistilos outros são feitos da mesma maneira. O caule com ponto haste, tudo igual. Aqui eu quero te mostrar a diferença entre estes pistilos aqui e esses da esquerda. Veja que tem uma grande diferença. Os da esquerda estão bem mais bonitinhos do que os da direita. Eu fiz de propósito para te mostrar. Aqui eu comecei ali do caule e fui fazer o ponto margarida por último. E aqui do lado esquerdo eu fiz primeiro a margarida. Por incrível que pareça, gente, isso dá diferença. Coisas do bordado, né, que a gente vai aprendendo com a prática. Então, aqui eu vou te mostrar como eu fiz. Você começa de cima, fazendo primeiro o pontinho margarida. Não estica muito, deixa ele meio arredondadinho e prende. Volta aqui e faz o caulezinho. E assim você continua. Para fazer aquele que ficou faltando, eu vou começar lá de cima. Não sei te explicar, mas dá diferença. Outra coisa importante, use agulha fininha. Eu usei a número 9 para tudo, porque estamos fazendo um desenho muito delicado e com um fio só. Aqui nesse outro, 2 fios para fazer os nozinhos franceses. O bordado eu fiz como os outros, o caule eu fiz ponto haste, o resto tudo ponto atrás. Nozinho francês. Esses pistilinhos aqui eu fiz com ponto atrás também, só deixei ali para fazer os nozinhos, que são feitos da mesma maneira. Esse daqui eu vou mostrar para você como eu fiz as bolinhas com ponto atrás, para de novo te mostrar que não tem problema nenhum fazer um desenho tão pequenininho. Veja que é possível. Basta que você faça pontos pequenininhos. Olha como a bolinha fica bem certinha. E fazendo daquele jeito que eu te ensinei, esse novo método de fazer o ponto atrás, fica muito perfeitinho. Você praticamente não vê divisão. É que aqui eu dei um zoom muito grande. Talvez você esteja vendo os pontos, né? Mas quando você olha pessoalmente, você não vê a divisão. Aqui nós vamos fazer. Eu fiz também ponto haste no caule. E aqui na parte de cima dessa flor, eu estou fazendo tudo com ponto atrás. E eu quero te ensinar a fazer a estrelinha aqui da extremidade. É muito fácil. Você vai até aqui em cima. E você faz um ponto cruz em cima desse último ponto. Só isso. Olha que bonitinho que fica. Eu vou riscar aqui no papel para você entender como que eu fiz, né? Na extremidade. Então, aqui tá o risco. Você vem, acabou, você faz uma cruzinha e pronto. Essa parte da margarida é a mesma coisa. Aqui eu fiz o pontinho margarida nas folhas, como eu já te ensinei. Caule com ponto haste e aqui ponto atrás. Tudo com um fiozinho só, todinho. Até agora nós usamos 2 fios apenas no nó francês. Então, aqui vamos fazer uma margaridinha para você ver. Ter certeza que eu ensinei direitinho. Desculpa se eu estou me repetindo. E aqui você pode fazer o ponto margarida, ao invés do ponto atrás que eu fiz nas pétalas, tá? Essa parte aqui agora é feita com uma margaridinha bem pequenininha. Esse caule e esse eu fiz com ponto haste. Os outros, tudo ponto atrás. Um fiozinho só em tudo também. Tudo um fio. Apenas os 2 ponto haste. E aqui eu vou te mostrar como que eu fiz essas pequenas margaridinhas muito pequenininhas. Não puxa muito e prende. E aí você desce e une com o outro caule.
Vai e faz a margaridinha aqui em cima de novo. Depois une com o caule. Faz primeiro o caule, porque depois é só fazer as margaridinhas unindo com os outros galhos. Facinho, né? Olha que bonitinho que fica essa folhagem. Eu achei essa daqui muito fofa. E assim você faz da mesma forma. O nosso bordado pronto ficou assim, agora passado, viu que o risco sumiu, né? E aqui eu espero que você tenha gostado da nossa aula. E até o próximo projeto. Muitos beijos e muito obrigada por estar aqui comigo.